No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 ao 22, nós lemos: Apacentarei o meu rebanho e os conduzirei ao descanso, declara o Senhor Deus. Buscarei os perdidos, trarei de volta os dispersos, ligarei os quebrados e fortalecerei os enfermos. Mas o gordo e o forte eu destruirei. Vou alimentá-los com julgamento. Portanto, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Por que empurras para o lado e com o ombro, e a todos os fracos com teus chifres empurras até os dispersares? Por isso, livrarei as minhas ovelhas, e não serão mais por presa, e julgarei entre uma ovelha e a outra. Yeshua chama a si mesmo de o bom pastor, aludindo às ricas imagens que nós podemos ler no capítulo 34 de Ezequiel, que trata do pastor, o próprio Deus, que viria salvar seu povo. É interessante que nessa passagem se fale do pastor como juiz de suas ovelhas, a ovelha gorda e a ovelha magra. Isso nos lembra das palavras que Yeshua disse sobre julgar as ovelhas e os bodes, que está lá em Mateus 25. A ideia de pastor como juiz, usa imagens que precisam do contexto do pastoreio da vida real. Como as galinhas que têm uma ordem de bicada, as ovelhas estabelecem uma ordem de dominância com as mais fortes, reivindicando o melhor local de alimentação e lutando contra as mais fracas para estabelecer sua posição. A competição constante pode se tornar um grande estresse no rebanho, com os mais fortes batendo nos mais fracos e expulsando-os das áreas para pastar. Os fortes ficam mais fortes à medida que têm acesso à melhor grama, e os fracos ficam mais fracos por serem constantemente atormentados. Qualquer pastor que vê isso tem grande compaixão pelas ovelhas mais fracas, que são abusadas por esse processo. Bons pastores disciplinam até mesmo as ovelhas mais abusivas de seu rebanho. É fascinante como as ovelhas se assemelham à natureza humana. Em quase todos os ambientes sociais, a competição pelo domínio e um desejo de chegar ao topo às custas dos outros. Fofoca, esnobismos, eliticismo e estruturas de classe social são fatos da vida para nós. E todos sabemos quem é popular e quem é impopular. Esta profecia diz que o próprio Deus está ao lado das ovelhas magras, aqueles que são excluídos, expulsos e ostracizados. Ele fica bravo quando um adolescente é alvo de piadas cruéis, porque ela não é legal o suficiente. Ou quando um jovem é preterido para uma programação por causa da política suja do escritório. Um dia ele vai acertar tudo. E ele se preocupa com o menor, tanto quanto o maior. Ele é o verdadeiro pastor e o juiz final. Baruch Hashem, lembrando das palavras de Yeshua, que quando chegarmos em uma congregação, procure os bancos de trás, para que não passemos vergonha e sejamos convidados a nos assentarmos lá na frente. Amém? Querido Deus, muitas vezes somos precipitados em nossas atitudes e palavras, e muitas vezes agimos como uma ovelha gorda. Queremos estar à frente de tudo, passar por cima de tudo, queremos mais e mais,
e nos esquecemos e vamos atropelando aqueles que estão no nosso caminho e esquecemos de deixar um pouquinho para eles, de ajudá-los a se alimentar. Como somos egoístas muitas vezes. Mas nós queremos te pedir nessa hora, Pai, que sejamos a ovelha que agrada o coração do Senhor. A ovelha, Pai, equilibrada, a ovelha amorosa, a ovelha que perdoa, a ovelha que ajuda o próximo, que tem compaixão, que tem misericórdia, a ovelha que não é crítica, a ovelha que fala bem das pessoas, que sejamos essa ovelha que ora pelos enfermos, a ovelha que tem compaixão pela necessidade do outro, que sente a dor do outro, porque nós queremos sim ser guiados pelos passos do bom pastor. E com certeza, Pai, no final seremos julgados por Ti. Por isso, Deus nos instrui, nos ajuda para que sejamos verdadeiros diante do Senhor e do próximo. Nós precisamos moldar a nossa vida mediante a palavra do Senhor, que é a vara que nos conduz nesse caminho. Que sejamos, ó Deus, verdadeiramente santos e que possamos chamar a atenção do Senhor, não pela nossa estrutura física, mas pelas nossas atitudes diante de Ti. Eu oro, eu peço e te agradeço. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.